Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto. E hoje nós vamos ler o capítulo 8. Mas antes, como introdução, todos nós sabemos que existem coisas com bastante clareza nas Escrituras que não é lícito a um cristão participar. E tem coisas que entram no campo da opinião ou da liberdade cristã. E aí nós devemos olhar para esses textos das Escrituras e nós vamos ver que a nossa liberdade em Cristo, de fato, é real. Mas ao mesmo tempo nós temos que, por amor, nos limitar à consciência do nosso próximo. Então, 1 Coríntios capítulo 8, no verso 1 em diante, Paulo vai estar tratando sobre a liberdade que todos nós temos em Cristo. Mas eu quero lembrar aos irmãos que a igreja na cidade de Corinto era, a sua maioria, composta por judeus convertidos a Cristo. E a cidade era completamente idólatra, completamente adoradora de Afrodite, cujo templo estava no monte mais alto da cidade, com sacerdotisas, onde eles sacrificavam animais e comiam e bebiam e praticavam relações sexuais ilícitas. Era realmente algo horroroso de ser visto pelos cristãos. Então a pergunta é lícito ao cristão comer coisas sacrificadas aos ídolos? Paulo vai responder exatamente esta situação, quando ele diz aqui na carta, aqui vou pegar minha Bíblia para ler, ele diz: no tocante ao que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Agora, Paulo faz uma advertência. Ele diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E ele continua no verso 2 dizendo: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém. Havia uma esperança do apóstolo Paulo que este irmão, que achava já ter chegado ao pleno conhecimento da verdade, que ele, em algum momento da sua vida, caísse em si e, olhando para dentro de si mesmo, ia perceber que ele ainda não tinha aprendido como convém. Por quê? Porque o conhecimento é uma dádiva de Deus, é uma bênção do Senhor. É Ele que nos enriqueceu com todo o conhecimento e sabedoria. De fato, toda a sabedoria e todo o conhecimento está em Cristo. E se você quer realmente conhecer Deus, você tem que ler os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e ver com seus próprios olhos os feitos poderosos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como ele lidava com as mais variadas situações que nós lidamos no nosso dia a dia, como ele tratava as pessoas, como ele amava, servia, perdoava, ajudava, como ele compadecia, como ele importava, como ele realmente demonstrava o querer, o bem das pessoas. Se você não lê os evangelhos, se você não passar tempo meditando nos evangelhos, você jamais conhecerá Jesus Cristo. Você vai falar o que as pessoas dizem a respeito de Jesus. Você vai falar o que você ouve a respeito de Jesus. Mas se você quer o conhecer, então você deve usar a sua mente, que é brilhante, que Deus te deu, para que você possa ler, meditar nos evangelhos e aprender sobre o nascimento, sobre
o desenvolvimento, a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. E conhecendo Jesus, com certeza, você vai render-se a Ele e vai entregar sua vida a Ele e você vai fazer a vontade dEle e você, com certeza, será salvo e será abençoado por obedecer Jesus Cristo. Você vai receber dEle o seu perdão, você vai receber dEle o seu Espírito. Deus realizará obras incríveis na sua vida, mas para que tudo isso aconteça, você tem que conhecer Jesus Cristo e praticar as ordenanças que Ele nos determina no seu Evangelho. Então, Paulo está dizendo, olha, o conhecimento, se você não toma cuidado, ele te leva ao orgulho, à vaidade, ao ensoberbecimento e leva você a fazer coisas que, em vez de aproximar as pessoas de Cristo, vai afastá-las. Em vez de você levar ao coração delas a sã doutrina de Cristo, você vai irritar o coração delas, o ouvido delas, a mente delas com o que você está dizendo. Porque qualquer dom espiritual exercitado sem o amor irrita, como o barulho estridente, né, desses carros de sons que fica em nossas portas, em nossas casas, que acabam nos irritando. E é assim o exercício dos dons do Espírito Santo. Quando não há amor, você acaba irritando os seus ouvintes, acaba criando dificuldade para que o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo chegue ao coração daquelas pessoas. Por isso que Paulo disse, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. E aí no versículo 3, ele diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, como você pode amar uma pessoa se você não a conhece? Então, se você ama a Deus, você o conhece. E se você o ama, você é conhecido de Deus. De novo, eu insisto com você, para abrir a sua Bíblia, para ler, para aprender aos pés do próprio Senhor. Meditar naquilo que você está lendo. Você pode fazer algumas perguntas ao texto que você está lendo. Quem está falando? A quem está falando? O que está sendo dito? Quais os ensinamentos que aquele texto está nos dando? O que eu vou fazer depois de saber a vontade de Deus naquele texto que eu acabei de ler? Será que existe alguém que, se eu levasse esse conhecimento, esse texto bíblico que eu estudei, será abençoado, será desafiado a viver uma vida que agrada a Deus? Então, você pode aprender as Escrituras por si mesmo, porque os profetas da velha aliança ou da antiga aliança disseram que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinaria. Ele mesmo nos educaria na justiça, na verdade, no amor. E para isso você tem que abrir a sua Bíblia, você tem que estudar, você tem que ler. E se surge alguma dúvida que talvez você não compreende, você pode buscar informações, ajuda com irmãos e irmãs que já são mais velhos na fé e, no mínimo, deveriam saber sobre aquelas questões, sobre aqueles assuntos. Se eles não souberem, então, é um desafio para eles também investigar as Escrituras para saber qual é a vontade de Deus. Então, não importa o quanto você conhece de Deus, o que realmente importa é se você é conhecido de Deus. E você só é conhecido dele se você ama. E o amor é atitude, é ser perseverante, é longânimo, é ser paciente, é ser benigno, é não se irar, não deixar raiz de amargura no coração, porque você tem instrução do próprio Senhor Jesus Cristo para perdoar aqueles que te ofendem.
para perdoar aqueles que causam dano a você, para você sofrer o dano. Se você amar Jesus de todo o seu coração, alma, mente, força, você vai dar certo, seu casamento vai dar certo, seus filhos darão certo, porque você vai amar a Deus acima de tudo e de todos e vai praticar a doutrina de Cristo em relação à família, e a sua casa será um pedacinho do céu aqui na terra. Portanto, o amor é a chave para que o orgulho não brote em seu coração, para que a arrogância não brote em sua alma. O amor nos leva a conhecer Deus e ser conhecido de Deus. Então Paulo continua dizendo aqui para a gente algumas instruções, algumas observações no capítulo 8, para que nós possamos não causar escândalo nem tropeço a ninguém, por causa do conhecimento que nós temos. Então no versículo 4, ele vai dizer o seguinte, que para nós que cremos, olha o que ele disse, no tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. Porque ainda que há alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer sobre a terra, todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, o que é um ídolo? Nada. Eles têm olhos, não veem, têm ouvidos, não ouvem, têm boca, mas não falam, têm pernas, mas não andam, precisam de ser carregados. E é loucura a idolatria. A pessoa vai a uma floresta, pega um galho de uma árvore, esculpe uma estátua, pega o resto da lenha, coloca no fogo, faz um cozido, alimenta-se daquele alimento e depois se inclina e adora aquele pedaço de pau. Se você pôr ele no fogo, vai queimar. Ou seja, o ídolo é invenção humana, é criação humana, porque os seres humanos gostam, querem controlar Deus. Mas Deus não pode ser controlado, nem por mim, nem por você. É Ele que trouxe à existência todas as coisas. Ele é antes de todos os tempos e será depois que o tempo passar. Ele é antes da morte e a morte vai deixar de existir e Ele continuará existindo. Ele tem todo o poder e autoridade, não só na terra, como no céu. Entretanto, muitas pessoas não têm esse entendimento. Por isso Paulo diz no verso 7, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade com os ídolos, até agora comem como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, portanto, que a vossa liberdade não venha ser algum modo tropeço para os fracos. Agora, o fraco aqui não é aqueles irmãos que vivem na desobediência e no pecado. O fraco aqui é aquele que, por motivo de consciência, não consegue fazer certas coisas, deixam de fazer certas coisas, que em si não é imoral, mas para eles, por motivo de consciência, é um escândalo, é algo prejudicial, como os cristãos de Corinto. Você encontrava comida sacrificada aos ídolos em 3 lugares em Corinto. No primeiro lugar, no templo, onde
havia o sacrifício. Em segundo lugar, na casa do seu amigo, porque ele não cristão, porque ele ofereceu, ele foi ao mercado e comprou aquela comida sacrificada ao ídolo. Então, todo alimento, toda a carne que você achava no mercado de Corinto foi sacrificada aos ídolos. Então, uma porção ficava com o sacerdote, outra porção o ofertante levava para sua casa, e talvez esse ofertante era seu amigo, e outra parte ia para o mercado, para ser vendida. Então, houve um problema de consciência na igreja. Podemos comer carne? Eu sei que hoje você não está comendo por causa dos altos preços, mas naquela época era por causa da religião. Podia um cristão comer carne? Então aqueles que tinham o conhecimento e sabiam que os ídolos não são nada, comiam. Mas e aqueles que deixaram a idolatria e via seu irmão assentada na mesa de ídolo, ele ficava escandalizado. Porque para eles o ídolo ainda era alguma coisa. Eu vim da fé católica, antes de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E nós tínhamos o costume de derramar alguma coisa e dizer que aquilo era para o santo. Depois que eu me tornei um discípulo de Cristo, e alguma coisa caía da minha mão, vinha na minha mente que aquilo estava sendo entregue ao santo. E eu sofri na minha alma por aquilo por anos dentro da igreja. Até que eu entendi que os ídolos, de fato, não são nada. E que há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Mas imagine uma pessoa idosa que desde a sua infância foi doutrinada na doutrina católica. Para ela é muito difícil entender as coisas que você quer comunicar com ela. Por isso que o segredo, antes de você compartilhar o Evangelho de Cristo com estas pessoas, é amá-las, servi-las, ser amigos delas. E aos poucos você vai mostrando a palavra de Deus, até que elas mesmas, por causa da graça de Deus na vida delas, por causa da ação do Espírito Santo, que convence as pessoas do juízo, do pecado e da justiça, vai convencê-la. E elas mesmas vão remover, não só das suas estantes, mas do seu coração, os ídolos. E servirá a um único Deus verdadeiro e ao único Senhor nosso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos que tomar muito cuidado. Paulo já nos disse no início desse capítulo que o conhecimento leva à soberba, mas que o amor edifica. Portanto, nós devemos nos mergulhar no amor de Deus, desejar o bem daqueles que nós evangelizamos, compartilhamos as Escrituras, orando incessantemente para que Deus abra a mente, o coração daquelas pessoas para a verdade que está na palavra de Deus, na Bíblia. Então, Paulo, ele está realmente encorajando os irmãos, lembrando eles, olha, no tocante aos ídolos, ou a comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que há senão um só Deus. Então, os cristãos de Corinto tinham clareza de que um ídolo era simplesmente um pedaço de pau, um pedaço de barro desenhado, esculpido pela arte e imaginação humana. O ídolo não tem vida em si mesmo. Só que, como eu disse, para os irmãos de Corinto, eles encontravam no templo o ídolo. Por isso ele fala, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templos de ídolo, não será a consciência deste, que é fraco, induzida a participar
de comida sacrificada a ídolos. Então, os membros da igreja de Corinto haviam sido convertidos, mas quando alguém é convertido, não rompe os laços de amizade com as pessoas que não são convertidas. Se fosse assim, nós teríamos que sair deste mundo. Nós não devemos nos associar com alguém que, dizendo ser irmão, que vive no nosso meio e é idólatra, maldizente, fofoqueiro, que promove divisão, escândalo, que pratica a imoralidade, a idolatria, a feitiçaria, a bebedeira, as contendas, as rixas, as brigas. Alguém que se diz irmão e que pratica essas coisas. Com esses tais, nós nem devemos comer, diz o apóstolo Paulo no capítulo 5, que nós já vimos. Mas se nós não podemos associar com as pessoas do mundo nesse sentido, então nós teríamos que sair do mundo. Ao sermos batizados em Cristo, nós deveríamos ser arrebatados por Deus para o céu. Porque o seu patrão talvez não seja cristão, seus amigos, seus familiares. E você tem que conviver com eles e mostrar a eles a diferença que Deus fez na sua vida. Então, Paulo, no verso 10, ele mostrou para nós que alguns da igreja de Corinto estavam indo aos templos dos ídolos, sentando à mesa e comendo, porque eles entendiam que os ídolos não eram nada e que a comida, toda a provisão, vem de Deus. Mas nem todos tinham esse conhecimento, nem todos tinham esse saber. Então, infelizmente, os irmãos estavam usando o conhecimento que tinham, mas, ao mesmo tempo, estavam golpeando a consciência dos irmãos fracos. A outra parte do alimento ficava na casa do sacerdote pagão, a um ídolo pagão. E esse adorador nem sempre consumia toda essa carne. E parte dela, como eu disse no início, era vendida ao mercado. Então, os cristãos em Corinto ficaram com a consciência bem confusa, porque no versículo 27 e 28 do capítulo 10 de Corinto, Paulo vai dizer estas palavras: se algum descrente ou incrédulo vos convidar e quiser dizer e comei de tudo o que for posto diante de você, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, é comida sacrificada ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, você não deve comer se alguém disser que foi sacrificado ao ídolo. Por quê? Por causa da sua consciência? Não, você sabe que o ídolo não é nada. E você sabe que o Senhor que produz tudo no mundo que serve de alimento para nós, mas por causa da consciência daquele que te advertiu. E também você encontrava essa carne nos mercados públicos, no capítulo 10 ainda. Eu sei que eu estou no capítulo 8, mas são passagens que falam, né, sobre o assunto. Quais os lugares você encontrava comida sacrificada aos ídolos? No templo, e Paulo então advertiu os irmãos, né, para deixarem de participar, né, daquela comida. E na casa dos amigos, porque eles iam ao mercado e compravam aquela comida e convidava você para comer com ele. Então você podia ir e comer de tudo. Mas se alguém te advertisse, então você não podia comer, por causa da consciência daquele que te advertiu. Então, tá vendo? Nós somos livres, mas ao mesmo tempo estamos sujeitos à consciência de quem nos adverte ou do nosso irmão que é fraco na fé. E também no verso 25 você encontrava essa
carne sacrificada ao ídolo no mercado. Porque 10:25 está escrito: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Então, você podia ir ao mercado e comprar carne, comer, mas se você perguntasse àquele que vendia se aquela carne foi sacrificada ao ídolo e eles falassem foi, você não podia comer. Porque o ídolo é alguma coisa? Não. Porque você não tem conhecimento que é Deus que produz todo o alimento? Não. Por causa da consciência daquele que lhe falou, né? Então, infelizmente, na igreja de Corinto havia sempre divisão. E havia o grupo daqueles que abstinham totalmente da comida sacrificada ao ídolo e não queriam deixar os princípios elementares da doutrina de Cristo e ir para a maturidade em Cristo. E tinha aqueles legalistas que, por ter conhecimento, desprezavam aqueles que não tinham entendimento, mas que deveriam buscar, deveriam crescer, amadurecer, mas que ainda estava familiarizados com os ídolos. Provavelmente eram novos irmãos na fé, porque aquele que já progrediu na fé, chegou à maturidade, então sabia que os ídolos não são nada, que da terra e a sua plenitude vem do Senhor, mas por amor ao irmão fraco, ele abstia de comer, ele abria mão dos seus direitos, e é isso que nós devemos fazer, abrir mão dos nossos direitos por amor ao nosso próximo. E é isso que Paulo está ensinando aqui no capítulo 8, depois ele vai ser um exemplo vivo no capítulo 9, e depois ele vai nos encorajar no capítulo 10 a fazer o mesmo que ele fazia. Portanto, irmãos, havia aqueles permissivos e havia os libertinos, né? Sempre palavras que nós não gostamos de usar, mas era isso mesmo, né? Aqueles que permitiam e aqueles libertinos, além dos aqueles que abstinham e dos legalistas, e infelizmente a igreja de Corinto estava dividida nesses 3 grupos. Então Paulo vai mostrar para nós o que deve controlar o nosso conhecimento. Eu já disse que é o amor. Mas leiamos de novo versículo 3 a 6. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à coisa sacrificada ao ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há muitos deuses, quer nos céus, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, o que deve nos guiar? O amor, não o conhecimento. Porque o conhecimento nos ensoberbece, mas o amor. Agora, quando eu falo de amor, eu não estou falando do amor deste século, eu estou falando do amor de Deus, daquele que se humilhou, tornou carne, habitou entre nós, sendo Deus, se fez igual a nós, abriu mão das suas prerrogativas divinas para se identificar conosco. Não é deixar de ter o conhecimento, às vezes é abrir mão dele e decidir nada saber a não ser Jesus e este crucificado. Paulo fez isso. Paulo agiu dessa forma. E nós devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Agora, depois de lido isso, Paulo então vai dizer
que nem todos têm esse entendimento no verso 7 por causa da familiaridade com os ídolos. Ou seja, por causa do seu irmão pelo qual Cristo morreu, você deveria abrir mão dos seus direitos, da sua liberdade. Talvez você tenha a liberdade, tenha o direito, você conhece a Deus, você sabe, você o ama, mas talvez você está faltando em amar seu irmão, porque você acaba golpeando a consciência dele quando você ignora a sua fraqueza. Por isso que Paulo diz no verso 8, entretanto não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. Então, cuidado com o falso conhecimento, porque o verdadeiro conhecimento leva em consideração o próximo. Cuidado com os sinais e as indicações do falso conhecimento. Quais são os sinais? Orgulho. O conhecimento ensoberbece. Sem o amor, é loucura. Olha o que o conhecimento sem amor tem levado à humanidade. Estamos caminhando para uma terceira guerra mundial e nuclear. Não devemos nos preocupar com estas coisas, nós cristãos, porque quando essas coisas acontecem, rumores de guerras, desastres naturais, nós devemos não focar nessas coisas. Infelizmente, muitos focam, mas devemos olhar para o alto, porque a nossa redenção se aproxima. Então, não devemos nos preocupar, devemos orar para que haja sensatez, prudência, amor por parte das autoridades. Mas desde que houve a queda, o homem está sempre em conflito com ele mesmo, com a sua família, com a sociedade, com as outras pessoas, com o mundo, com Deus. Mas esse conflito pode deixar de existir se nós amarmos a Cristo de todo o nosso coração e o nosso próximo como Jesus nos amou. Então, tome cuidado, né? Se alguém julga saber alguma coisa, Paulo disse, ainda não aprendeu como convém. Então, quais são as aplicações práticas, né, para a minha vida, para a sua vida, desse texto sagrado? Mas antes, deixa eu acabar de ler os versos 9 em diante, verso 8 em diante. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não vos venha de algum modo ser tropeço para o vosso irmão, para o irmão fraco. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber, à mesa em templos de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu conhecimento, do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, diz o apóstolo Paulo, para que não venha a escandalizá-lo. Então, se o que você faz leva seu irmão ao escândalo, você tem que tomar o propósito de nunca mais fazer aquilo. Eu vejo, infelizmente, às vezes, no status de alguns irmãos no WhatsApp, eles comendo e exibindo uma taça de bebida alcoólica, não importa que tipo de bebida.
Uma vez minha irmã fez isso e eu falei com ela que ela, fazendo isso, ela primeiro está promovendo o alcoolismo. Segundo, que tem sido a desgraça de muitas famílias. Talvez você tenha o controle da bebida, mas muitas famílias que eu conheço não têm. Inclusive a minha. Eu vim de um lar onde o álcool e a violência estavam presentes. E eu fui gerado no meio do álcool e da violência, no útero da minha mãe. Mas eu louvo a Deus, porque quando eu cheguei a 16 anos, eu fui gerado pela palavra de Deus, no útero de Deus. E eu nasci de novo. E eu tomei a decisão de não permitir a bebida alcoólica em minha casa. E eu criei meus filhos sem uso de bebida alcoólica. Por quê? Hoje eles são adultos, são responsáveis. E se eles têm domínio sobre isso, quem sou eu para dizer que pode, não pode? Eu sou apenas um homem. Mas eu sei de uma verdade absoluta das Escrituras com respeito ao vinho. Que no vinho há brigas e contendas. E não foi eu que disse isso, foi o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21. Leia depois. Então, talvez você tenha o controle, mas muitas pessoas que deixaram o alcoolismo, que estão lutando para deixar o alcoolismo, vendo você exibindo uma taça de champanhe, que de fato não vai te fazer nenhum mal. Tem coisas piores que a turma anda bebendo por aí do que isso. Mas e o seu irmão fraco? E o seu irmão que deixou o álcool e basta ele comer um bombom de licor ou tomar um sorvete de rum e todo o metabolismo do seu organismo modifica e ele acaba na embriaguez. E quem está levando o seu irmão para isso? Você, que acha que não tem problema por causa do seu conhecimento. Você até cita, né, que Jesus transformou a água em vinho para justificar. Você cita o apóstolo Paulo, quando ele ordena Timóteo tomar um pouco de vinho por causa dos problemas de estômago que ele tinha. Que o bebê com escândalo que é o problema. Tá vendo? Você conhece. Só que você não ama. E se você não ama seu irmão fraco, e você leva ele ao pecado, é contra Cristo que você está pecando. Infelizmente, essa irmã tinha esquecido que o casamento dela tinha sido destruído por causa do álcool e da violência. O marido se embriagava, infelizmente ela também participava da bebida, ele a agredia, da bebida ele passou para as drogas, e o casamento dessa irmã acabou. E eu falei exatamente isso com ela. Você sabe o que o álcool causou à sua família. E você está exibindo no status. Que loucura. Irmãos, nós temos que lidar com essas questões. Não vamos fingir que isso não acontece no nosso meio, porque acontece. Não vamos mentir contra a verdade. Eu não estou aqui proibindo ou aceitando. Eu estou dizendo que o conhecimento sobre essa matéria pode levar você a levar seu irmão de volta para a lama do pecado. E é contra Cristo que você está pecando. Então, tome cuidado. Talvez é lícito para você.
Mas tome cuidado quando você exibe essas coisas. Eu odeio essas coisas. Porque as pessoas estão se exibindo, adorando a si mesmo. O Deus dela é ela mesma. Porque está sempre se mostrando, fazendo alguma coisa, e muitas vezes escandalizando, golpeando a consciência fraca dos nossos irmãos. Talvez na sua igreja não acontece isso, mas na igreja onde eu sirvo acontece. Infelizmente. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que está aí, estudando as Escrituras conosco, já há algumas semanas, começando lá em Atos capítulo 1, e estamos lendo, e agora Paulo está em Éfeso, recebeu notícia do estado da igreja de Corinto, ele escreve essa carta, manda para os irmãos em Corinto, para tratar dos abusos que estava havendo naquela congregação. E que eu e você possamos temer a Deus. Eu concluo esse capítulo da Bíblia dizendo algumas coisas, alguns princípios básicos que pode te orientar e me orientar. Talvez não é pecado para vocês fazer isso ou aquilo, eu não vou entrar em questão aqui se é certo, se é errado. Mas pense no seu irmão fraco, pense nas pessoas, o que elas vão dizer. Agora você está dizendo, não importa o que as pessoas dizem. Então, eu quero dizer que você ainda não aprendeu como convém saber. Porque se você aprender com Jesus, Jesus o tempo todo se faz agradável às pessoas para compartilhar com elas o amor de Deus, livrando-as de uma vida pecaminosa e trazendo-as para o império da luz, para o império de Deus, tirando-as do império das trevas. Então, o primeiro princípio de 4 que eu quero falar é a liberdade cristã, se não for dirigida pelo conhecimento e pelo amor, pode se tornar pedra de tropeço para os irmãos fracos e para as pessoas que não conhecem a Deus. Eu acho um absurdo cristãos, na Sexta-feira da Paixão, vivendo num país católico, fazendo um churrasco na sua casa. É assim que nós vamos ganhar os católicos para Cristo, insultando eles, agredindo a consciência fraca deles. Eles nem vão querer saber. Número 2, devemos sempre olhar para cada cristão como um irmão pelo qual Cristo morreu. E esse irmão, essa irmã, é muito valioso para Deus, pois Cristo morreu por ele. Número 3, quando pecamos contra um irmão, ferindo a sua mente, ferindo a sua consciência fraca, estamos na realidade pecando contra Cristo. É fácil ignorar a presença real de Cristo em nosso irmão, de Cristo neste mundo. Mas nós somos teístas, nós acreditamos que Cristo está presente nas nossas vidas, no mundo, nas nossas casas. Deus está presente. Quando você peca contra seu irmão, também você está pecando contra Cristo. Quando Paulo perseguiu a igreja, Jesus apareceu a ele e lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9, verso 4. Quando você fere um membro do corpo de Cristo, você está atingindo diretamente Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Número 4, fazer coisas duvidosas apenas por exibicionismo, como eu disse, as pessoas estão adorando elas mesmas, se exibindo. Nunca é uma demonstração da verdadeira liberdade cristã. Se comer carne vai escandalizar seu irmão, nunca mais eu vou comer carne, diz o apóstolo Paulo. Se beber vinho vai escandalizar seu irmão, eu nunca mais vou beber vinho.
se ir na praia e usar roupas íntimas, sei lá, nem sei como descrever, vai escandalizar seu irmão? Nunca mais você deve usar aquelas vestimentas. Ah, mas está todo mundo usando. Então, como eu vou? Vou ser um cafona? Não. Você pode usar uma bermuda bem bacana, uma camisa bem bacana e celebrar a criação, celebrar Deus por causa da criação do mar. Mas se a praia faz meu irmão tropeçar, nunca mais vou, ou qualquer outra coisa. Nós somos chamados para amar. Seremos conhecidos como discípulos de Cristo se amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Você que julga saber alguma coisa, se você não ama, você não aprendeu como convém. E provavelmente o orgulho, a vaidade, o exibicionismo está presente na sua vida. Você conhece, mas não é conhecido de Deus. Porque quem é conhecido de Deus? Quem ama. Que Deus te abençoe com essa exposição do capítulo 8 de Corinto. Esse assunto vai continuar até o capítulo 10 e logo então vamos estar abordando o capítulo 9 e em seguida o capítulo 10. Que Deus te abençoe.